Podemos assentar, irmãos? Mais uma vez, é uma alegria, um privilégio poder estarmos juntos na casa do Senhor. Nós estamos nesse momento de transição para os cultos presenciais. É o 20º domingo dessa pandemia e a igreja está retornando às suas atividades de forma gradativa. Queremos agradecer a presença dos irmãos nessa manhã aqui e amigos também que nos visitam. Sejam bem-vindos a todos, tá bom? E os amados que nos acompanham também pela transmissão via internet, os enfermos, os idosos, os irmãos que nos acompanham em outros estados, até em outros países também. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos. Nós estamos estudando essa carta já há algum tempo, mais precisamente vai fazer 5 anos. Estamos terminando aqui o livro, no capítulo 16. Nosso pastor Fred, quando deu estudo, ele foi 8 anos, Mas estamos chegando aqui no capítulo 16 e vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Eu gostaria de ler apenas o verso 3, 4 e o 5. 3, 4 e 5, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 16, verso 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, mais uma vez nós te louvamos, somos gratos a ti, privilégio de chegarmos no teu dia do Senhor, na tua casa dedicada à adoração a ti, Pai, a louvor, a gratidão, mas também nesse momento, Pai, para a instrução da tua palavra. Muito obrigado porque temos essa palavra em nosso próprio idioma e agora, Senhor, que vamos meditar, que vamos ouvir, nós precisamos, necessitamos, dependemos totalmente do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra, ele venha mesmo nos ensinar nessa manhã, pois reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa incompetência, incapacidade de tão coisas maravilhosas, Pai, que é a tua palavra. Mas o teu Santo Espírito possa ser o nosso professor, não só aqui na classe dos adultos, mas nas outras classes, Pai. Que cada pessoa que chegou aqui, uma criança, um jovem, um adulto, possa receber realmente aquilo que precisa, o alimento espiritual. Sabemos que a tua palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. Que a tua igreja receba a edificação para as nossas vidas em todos os sentidos, Pai. E se há entre nós também uma criança, um jovem e até um amigo ouvinte que ainda não tem a salvação em Cristo, que hoje também seja o dia da salvação. Então fica conosco, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos. Nós estamos no final realmente dessa carta, uma carta de doutrina, de instrução para a igreja de Roma. E nos dois últimos estudos, nós iniciamos o último capítulo, que começou com outra carta
dentro da própria carta, uma carta de recomendação da irmã Febe, ali a igreja de Roma. E nós aprendemos coisas boas a respeito dessa irmã Febe, né? Mas a partir do verso 3 até o verso 16, Paulo faz uma saudação, pelo menos aqui, a 28 irmãos que moravam ali em Roma e participavam da igreja. Então, Paulo aqui faz uma saudação especial a essas pessoas, até como honrando a esses nomes. E nós temos muito aqui até a entender porque Paulo cita essas pessoas, né, esses irmãos em Cristo. E essa saudação é que ele transmite ali à igreja, e nós sabemos que, apesar de Paulo não ter sido o fundador daquela igreja, né, ele não estava ali na sua fundação, mas ele tinha muito interesse ali naquela igreja de Roma. Paulo era um construtor, um semeador, um plantador de igrejas, e ele queria, né, nessa carta ele diz que o desejo dele era chegar em Roma para compartilhar bênçãos, dons espirituais com os irmãos, e também como um obreiro, um missionário, ele queria apoio daquela igreja, porque as regiões que ele tinha trabalhado nos últimos anos, ele já tinha mesmo percorrido e não havia mais campo de serviço para o Paulo. Então ele queria chegar até Roma e dali ir até a Espanha e ser apoiado pelaquela igreja. Mas ele conhecia muitos irmãos ali que moravam em Roma e pertenciam realmente à igreja. Então ele inicia aqui uma série de saudações até nominais, né? Ele nomina certos nomes e como honra até a pessoas ali, talvez até os pioneiros daquela igreja tão especial que era Roma. E ele começa aqui com o nome de um casal, né? Ele diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Só uma observação, nós aprendemos assim, né? Quando eu falo nós aprendemos, o povo que foi catequizado em muitos países pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que Pedro foi o fundador da igreja. A igreja começou em Pedro e lá em Roma. E é interessante que Paulo aqui, ele escreve a pioneiros, a pessoas lá, e esquece do nome de Pedro, né? Você prestou atenção? O Paulo é um mal educado, né? Um companheiro de lutas como foi Pedro, e ele esquecer numa carta que é enviada à igreja, e o Papa, o primeiro Papa, o fundador lá, o homem Pedro, né? Não é citado, não é mencionado. É interessante isso. Mas sabe, amados, não foi Pedro que fundou também a igreja ali em Roma. Pedro não foi o primeiro papa da igreja, e muito menos a igreja nasceu ali em Roma. Não é uma inverdade, é uma versão. Toda coisa tem a verdade e tem versões, mas essa é uma versão, né? Nós sabemos que a igreja primitiva, ela iniciou em Jerusalém, judaica, só com judeus, no dia de Pentecostes ali. Então, estavam reunidos os apóstolos, entre os quais Pedro, né? E ali desceu o Espírito Santo e começou realmente a igreja. Não em Roma, mas, né, no dia de Pentecostes, Pedro levantou ali em Jerusalém e realmente pregou uma mensagem, que havia ali judeus vindos de várias partes do mundo para adorar
Jerusalém era um local de adoração. Ali havia o templo, né? O tabernáculo do Senhor. Então, muitos vinham a Jerusalém para adorar, dentre os quais romanos. E nós não temos dúvida nenhuma que romanos que vieram peregrinar, adorar, voltaram para Roma e ali iniciaram a igreja de Roma. Então, a esses, né, Paulo está saudando esses amados irmãos. E dentre eles, uma proeminência aqui, logo um casal, né? Paulo fala, olha, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Vamos conhecer um pouco esse casal e tirar realmente lições para as nossas vidas. A palavra de Deus que diz que ela é útil para o nosso ensino, né, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa, o confrontamento mesmo. Então, esse casal tem muito a nos ensinar até nessa manhã. Quem eram realmente Áquila e Priscila? Se você voltar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, é mencionado aqui pela primeira vez esse casal. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz assim, olha, depois, verso 1, desculpa, Atos dos Apóstolos, 18:1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Aqui Paulo está em plena a sua segunda viagem missionária. Então ele sai de Atenas e chega em Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então veja, amados, né? O encontro de Paulo com esse casal foi em Corinto. Então Paulo descreve aqui que ele encontrou-os, aliás, Lucas, né? Lucas que escreveu o livro de Atos. A Áquila era natural do Ponto. Lá no dia de Pentecostes havia judeus do Ponto. Ponto era uma região lá na Ásia Menor, né? Então havia judeus do Ponto. Esse homem, Áquila, natural, é do Ponto. Não diz aqui, né? Mas o que se sabe é que esse homem ele era um mercador, era um comerciante, ele comerciava, fazia tendas. Quem sabe ele não foi convertido lá em Jerusalém, né, no dia de Pentecostes. Depois foi para o Ponto, mas o certo é que eles moravam em Roma. Eles estavam estabelecidos em Roma, tanto ele como a sua esposa Priscila. Né? Então, Paulo os conhece ali em Roma, aliás, em Corinto, e porque no governo de Cláudio, o imperador, ele decretou expulsando os judeus ali de Roma. Então, nesse contexto, esses homens, esse casal, vai para Corinto. Corinto era uma cidade próspera, uma cidade realmente de comércio, né? Então eles se estabelecem ali. E Paulo diz aqui, né? Logo os encontra e aproximando-se deles, a gente, né, irmãos, quando conhece um irmão, uma irmã em Cristo, é uma aproximação até rápida, né? Nos olhares, a gente acaba em pouco tempo, torna-se íntimo, ou seja, aquele que
se comunga com a mesma fé, né? Tem essa facilidade de comunhão. Então, Paulo, aproximando-se deles, com certeza, né? Foi fácil o entendimento. Eram crentes já estabelecidos em Roma, então estavam ali por uma situação, foram expulsos de Roma. Então diz aqui, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Ou seja, Paulo passou a conviver, a compartilhar da mesma casa com esse casal. Então se tornaram, até como Paulo diz, íntimos, não é? Irmãos em Cristo, mas Paulo chama meus cooperadores, né? Ele diz, olha, saudai a Áquila e Priscila, meus cooperadores. E quanto tempo esse homem morou com esse casal? Diz aqui, se você vê no verso 11, olha, ali, né, em Corinto, permaneceu 1 ano e 6 meses, isso Paulo, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então veja, irmãos, 1 ano e 6 meses, morando ali com Paulo, e Paulo diz aqui, todos os sábados, ele discorria na sinagoga, né, pregando e trabalhando. E esse casal era realmente um cooperador ali do Evangelho. Deixa, né, que Paulo os trata como cooperadores, pelo que o Paulo já tem visto na sua intimidade, no seu conhecimento daquele casal, que já vinham de Roma. Se você vê aqui, né, nós lemos, Paulo diz, saudai a Áquila e a Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles. Então, esse casal era um casal que cooperava com o Evangelho. Nós vamos ver mais adiante que, aonde eles estavam, a casa deles, eles construíram uma igreja, né? Aqui em Corinto, eles tinham a sua casa, porque antes só tinha a sinagoga, onde estavam os judeus. Então, Paulo, inicialmente, ele pregava nas sinagogas o Evangelho, mas muitos não aceitavam. E esse pessoal que aceitavam a palavra, né, aceitavam o Evangelho, aonde se congregavam? Eu não tenho nenhuma dúvida que era na casa de Áquila e de Priscila, né? Nesse contexto, cooperadores da palavra de Deus. Se você ver mais aqui adiante, no verso 18, diz assim, olha, não só, né, cooperadores ali em Corinto com Paulo, mas diz aqui, olha, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, nós vimos que foi 1 ano e 6 meses, por fim, despedindo-se dos irmãos, já tinha ali uma igreja, né, de irmãos estabelecida, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, Paulo ali em Cencreia, lembra que tinha Febe como a sua cooperadora, mas em Corinto era esse casal, Priscila e Áquila, né? E trabalhavam juntos, tinham o mesmo ofício, e eles eram comerciantes, né? Pessoas que, mas antes Paulo chama de cooperadores na obra, meus companheiros, meus cooperadores. E aí veja, chegados em Éfeso, deixou-os ali. Paulo deixou esse casal em Éfeso, né? E deixou-os ali, e porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu para Éfeso. Embarcando, partiu de Éfeso,
Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo ali saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então termina aqui essa segunda viagem missionária de Paulo, né? Então ele estabelece ali esse casal em Éfeso e volta para Jerusalém para dar relatórios e tal, e a base do Paulo era Antioquia. Mas, né, lá em Éfeso, nós vemos que esse casal ficou o quê? Cooperando com o evangelho, ficou trabalhando. A casa deles ali era uma igreja, já em Éfeso, né? Olha o que aconteceu lá. Veja a cooperação ali em Éfeso. Se você vê no verso 23, olha. Havendo passado ali algum tempo, isso está falando de Paulo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Esse homem, diz aqui, era um eloquente, era um poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ainda tinha alguma deficiência em termos de ensino, de doutrina, né? de teologia. Conhecia apenas o batismo de João e não o batismo do Espírito Santo. Mas veja aqui, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, quem? Priscila e Áquila, né? Tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Veja, irmãos, cooperadores. Esses homens tinham uma igreja na sua casa, não só cooperadores de hospedar, né, um missionário, contribuir, mas espiritualmente falando, eram conhecedores da palavra de Deus, tinham conhecimento desde Roma, né, e passam mais 1 ano e 6 meses com Paulo, morando com Paulo. Olha, doutrina pura, né? Nós tivemos aqui um grande privilégio, né, de conviver com o nosso pastor fundador, e aprendemos muito, né, a palavra, os ensinos, vendo a sua vida. O Paulo, né, era um exemplo de vida, e esse casal conviveu. Imagina você hospedar Paulo 1 ano e 6 meses na sua casa. Olha que especial, né? Então esses homens se tornaram o quê? Cooperadores do evangelho, firmes na doutrina, firmes na palavra, até de chamar um grande, né? um eloquente, um homem poderoso, e ensinar, doutrinar, né? Falar das coisas de Deus. Então veja, né? No ensino, na instrução da palavra de Deus. E esse homem, diz aqui o Apolo, olha, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Encaminharam Apolo, né? Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Veja, irmãos, né, eu estou querendo colocar no contexto para a gente entender. Então, a Priscila e Áquila ali tiveram um papel fundamental, até no crescimento, no desenvolvimento daquela igreja ali em Éfeso. Eram homens da palavra e até ajudaram, né, a Apolo. E Apolo foi para Corinto.
Quando Paulo está ali em Éfeso, ele passa 3 anos ainda depois, né, em Éfeso, depois que ele chega, é de lá que ele escreve a carta aos Coríntios. Se você ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, olha o que o Paulo diz aqui, né? Havia ali, 1 Coríntios capítulo 3, a igreja tinha grupos, divisões e até preferências por pregadores, né? Por pastores. Tem gente que prefere fulano de tal, ciclano de tal, né? Só vai quando é o esposo, só assiste não sei quem. Então, existem essas preferências. E ali acontecia. Olha o que Paulo diz aqui no verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, lembra que Paulo ficou 1 ano e 6 meses ali em Corinto? Foi o fundador da igreja. Eles ouviram Paulo pregando 1 ano e 6 meses, né? Mas depois, e outro, eu de Apolo, aí chega o Apolo, o eloquente, né? Vindo da onde? De Éfeso, instruído por quem? Por Áquila e Priscila. E se torna, né? Tem as preferências lá. Não é evidente que andais segundo os homens? Havia preferência, né? Aí Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amados, nós somos e devemos ser o quê? Cooperadores da obra de Deus, né? Devemos levar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Então Paulo está dando uma lição aqui para eles, olha, eu plantei, né? Apolo regou. Eu gosto muito dessa palavra, né? Regou. É cooperador. Nós somos e devemos ser cooperadores. E aí vamos ter aplicação mais na frente, né? Um casal, olha, uma família, né? Que são cooperadores da obra do Senhor. Então, Paulo regou, aliás, Paulo plantou, né? O fundamento. E Apolo é aquele que rega. A plantinha está lá e você vai cuidar, né? Cultivar, regar, para ela crescer. Então diz aqui, eu plantei, isso falando para os coríntios. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, né? Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus, veja, irmãos, somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, quando nós entendemos, né, o nosso papel, a nossa função dentro do corpo de Cristo, cada um de nós devemos, antes de tudo, sermos o quê? Cooperadores de Deus. Né? E aqui Paulo diz, olha, aquele que planta é um, mas o que rega é outro, mas o crescimento e o fundamento é um só. Como ele diz aqui, olha, segundo a graça de Deus, verso 10, que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, os cooperadores, né, os construtores, aqueles que edificam a palavra de Deus, irmãos, todos são importantes no corpo de Cristo. Essa igreja aqui é um exemplo, né? Nós temos o nosso Paulo, fundador, o pastor Fred, o pastor José, o pastor Fábio Omar, atualmente somos nós somos os Apolos, aqueles que têm que regar, mas no fundamento, na base, que é Cristo. E quem é que vai dar o crescimento? É Deus.
né? É Deus que salva, é Deus que acrescenta. Enquanto estiver, né, no fundamento, e é Deus que dá realmente o crescimento. Então, quando nós ouvimos de Paulo, né, honrando esse casal, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, volte lá, né? Áquila e Priscila, quem eram? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Não só vemos esse casal trabalhando primeiramente em Roma, antes de vir para Corinto, né? Em Corinto, depois em Éfeso, e nessa volta de Paulo, já na terceira viagem, vocês lembram que Paulo foi comissionado a fazer um serviço para os santos, né? Nós vimos no capítulo 15 de Romanos, as igrejas da Acaia e da região lá da Acaia e Macedônia, né? Resolveram levantar uma oferta, uma coleta para os santos pobres lá de Jerusalém. E Paulo, nessa terceira viagem, ele vai fazer isso. Aí ele para ali, veja no capítulo 20 de Atos, no versículo 17, ele já está indo embora para Jerusalém, né? Ele vai ser preso, etc. Depois vai para Roma, chega lá quase 3 anos depois, mas aqui, Atos 20, 17, diz assim, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Nós não sabemos se a Priscila e Áquila ainda estavam ali, mas se estivesse, Paulo dá instruções, né? Olha, cuidado que eu vou partir, mas virão lobos devoradores que tentarão dispersar o rebanho, etc. Veja que eu passei 3 anos aqui convosco, exortando dia e noite, chorando, enfim, né? Então, nós não sabemos se, quando Paulo sai para Jerusalém, esse casal vai para Roma, né? O fato é que, quando Paulo escreve aqui a carta aos Romanos, ele já diz o seguinte, olha, no versículo 5, né, Romanos 16, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, quando a carta foi para Roma, Paulo tinha certeza que eles já estavam, né, morando de volta lá em Roma. Então, olha como a cooperação no evangelho desse casal, né? Não tenho dúvida, financeira, espiritual, apoiadores, a casa deles aberta, ponto de pregação, ponto de comunhão, ponto de adoração, ponto de oração, né? Uma verdadeira igreja ali na casa de Priscila e Áquila. Aonde eles estavam, não importavam onde eles estivessem, ali tinha uma igreja, né, irmãos? Se a nossa família, a nossa casa fosse consagrada a ser uma casa de adoração, uma casa de oração, uma casa de pregação, de apoio, de ajuda, né? Olha que casal maravilhoso. Por isso Paulo os honra, né? Dá honra, gratidão. Então, a segunda coisa, não só nós vemos a cooperação, que eles eram cooperadores, mas no verso 4 diz assim, olha, os quais, Romanos 16, 4, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aí Paulo não só agradece eles como os meus cooperadores, mas eu diria assim, os companheiros de luta, né? Os companheiros de batalha. Sabe, irmãos, o evangelho,
o caminho, é uma guerra, é uma batalha árdua. E você tendo um companheiro de luta, a ponto de ser capaz até de arriscar, né? Diz Paulo, as suas próprias cabeças pela causa do Evangelho. Isso é raro no serviço do Senhor. Mas muitos homens de Deus, né, tiveram companheiros de lutas, companheiros de batalha, que não o abandonaram, que entenderam a causa, o projeto, né, aquilo que está em evidência, a coisa maior. E é muito bom, irmãos, quando nós entendemos o nosso papel realmente no corpo de Cristo. Nós somos de uma igreja que foi fundada por um batalhador do Evangelho, né? Um homem mesmo que a história nos inspira até. E nós somos aqui frutos, né? Até do seu trabalho. Lógico que o Senhor está no controle de tudo, mas a parte como Paulo fez, né? Ele dizia que procurava imitar a Paulo, era um plantador mesmo, e tinha em toda a sua história companheiros de lutas, cooperadores, apoiadores, pessoas dispostas até, né, a fazer o que puder pela causa, não pela pessoa, mas pela causa, mas vendo na pessoa a sinceridade, né? A honestidade, o amor pela obra de Deus. Você era muito fácil, no sentido assim, se associar, né? Estar perto e sofrer junto. Então esses homens aqui, esse casal, irmão, diz Paulo, pela minha vida, arriscaram até as suas próprias cabeças. Olha que casal maravilhoso, né? E não diz o Paulo, mas provavelmente, né, a situação ocorreu lá em Corinto mesmo. Se você voltar lá para Atos dos Apóstolos, é só talvez, né, ninguém pode afirmar, mas diz aqui, olha, no versículo 12. Quando, porém, Paulo, lembra, pregava nas sinagogas, 1 ano e 6 meses ali, pregando o evangelho, enfim. Mas quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, ali em Corinto, né? Paulo foi para o tribunal, acusado, né? Diz aqui, olha, dizendo, ele persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então Paulo foi levado ao tribunal ali em Corinto, por essa turma aqui, e sabe, irmãos, não foi uma nem duas vezes que Paulo foi levado até para ser morto, né? Queriam matar Paulo. Mas olha o que aconteceu. Ia Paulo falar quando Galho declarou a judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Ou seja, se fosse coisa, né, um crime grave, uma coisa, mas em relação à religião, não vou me meter nisso não. Vocês, né, vocês se entendam aí na própria lei de vocês. Mas se é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então o espancamento, né, Paulo ali
logo depois ele sai de Corinto. Então, está na casa de quem? De Áquila e Priscila, não é? Protegendo, e a ponto de dar a própria vida até por esse homem. Então veja, irmãos, quando Paulo honra esse casal, né? Ele diz, olha, eles são meus cooperadores na obra de Deus, são meus companheiros de luta, de batalha, estão prontos até a sofrer pelo nome do Evangelho. São ensinos, né, irmãos, para nós hoje, nessa manhã, um casal que era cooperador da obra, um casal que era companheiros de lutas de Paulo. Nós podemos sim nos associarmos nas lutas de homens e mulheres, de missionários, de obreiros. Quantos amados irmãos até hoje em dia levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, estão sofrendo perseguições, lutas, tribulações, e se der tempo eu vou ver um pouquinho mais na frente. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, tempos perigosos, tempos mesmo em que, veja, a gente olha, né, a situação até política mundial, em todos os países, com as suas diversidades, as suas políticas internas e tal. Mas eu estou vendo uma coisa muito maior, irmãos. É uma guerra espiritual, mundial, aonde o mistério, a Bíblia fala, da iniquidade, já opera. Isso há 2000 anos atrás, mas é muito evidente, né? E esse casal vai nos levar a como os casais crentes hoje estão e vão enfrentar esses dias. É guerra, é batalha, é uma batalha realmente até espiritual. Não é nem política, né? Mas é espiritual, usando até a situação política. Mas a gente vai mais para frente. Mas a ponto, né, de Paulo diz, arriscar a própria vida, companheiros de lutas. E a igreja, irmão, do primeiro século, era uma igreja mesmo militante. E sempre eu digo, né, nós não estamos, viu, num mar de rosa, num jardim, tudo bonito, não, nós estamos num campo de batalha. É guerra, amados, inimigos poderosos. E o casal, a família tem que estar a ponto, né, atento. Então Paulo diz, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. Aí esse homem agradece, né? Ele diz, olha, isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Se você vê, eles eram conhecidos, né? Na Acaia, conhecidos em Corinto, conhecido em Éfeso. Esse casal eram populares pelo que eles eram, né? Pelo que eles faziam. Na carta aqui, a 1 Coríntios, vem aqui rapidinho. 1 Coríntios capítulo 16, olha o que diz aqui, no verso 19. Paulo falando, as igrejas da Ásia vos saúdam, toda aquela região, né, da Ásia, todas as igrejas. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Ou seja, esse casal era conhecido, né, no meio das igrejas. Por isso que Paulo diz, olha, não somente agradeço eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Quantos irmãos, homens e mulheres até que não estão, né, não são citados, falados, ajudaram
missionários em países do leste europeus, em países que escondendo irmãos, né? Tratando, cuidando, ajudando famílias, casais, pessoas. Quantos? E nós devemos aqui agradecer, né? Sermos gratos. Então a igreja está dizendo, olha, não somente eu, mas as igrejas dos gentios agradecem o que eles fizeram por mim. Eles são também o motivo de eu estar ainda abundante, né, na obra do Senhor, fazendo o trabalho de Deus. Então veja, nós aprendemos de Áquila e Priscila, cooperadores do Paulo em Cristo, companheiros de lutas de Paulo, mas vemos que esse homem, esse casal, tem assim construtores, né, de igrejas. Não sendo repetitivo, mas nós já vimos que aonde eles estavam, eles construíam uma igreja, na própria casa deles, né? Lá em Roma, está aqui, olha, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Lá em Corinto, igreja que se reúne na casa deles. Lá em Éfeso, a igreja que se reúne na casa de quem? Deles. Era um casal que, aonde eles estavam, tinha uma igreja, né? Aonde eles moravam, era uma igreja. Ou seja, a sua casa, irmãos, era consagrada ao Senhor. Um lar que era dedicado à oração, à adoração, à instrução, à ajuda, à cooperação, né? etc. e etc. Então, é essa a lição de hoje, né? Que nós aprendemos assim com Áquila e Priscila. Cooperadores da obra de Deus, companheiros de lutas na obra de Deus e construtores até da casa de Deus. Aí eu coloquei assim, irmãos, um casal que realmente servia ao Senhor. E a aplicação para nós hoje nessa manhã, sabe, amados, é um modelo de família, é um modelo de casal, Áquila e Priscila, e nos chama realmente a atenção. Como eu estava falando, nós vivemos nesses dias perigosos, dias realmente difíceis, em que os inimigos de Deus, os inimigos da família de Deus estão ativos. E eu citei quando Paulo diz, o mistério da iniquidade, ele já opera. E nós temos que estar, escute, apercebidos, de olhos bem abertos, atentos, alertas, no atual sistema em que nós estamos vivendo. Porque o diabo, ele sabe que o tempo dele é curto. E aonde ele vai atacar? É na instituição sagrada, que é a casa de Deus, né? No sentido do casal, da família realmente de Deus. E ele veio para quê? O diabo para matar, para roubar e para destruir. Então ele vai tentar, e é o que nós estamos vendo, né? Destruir, ou seja, desconstruir, desestabilizar, destruir a família. E nós temos que resistir, né? Combater até o bom combate da fé, sabendo que aquilo que Deus construiu, o que ele constrói, o diabo quer destruir. E ele usa os inimigos, o mundo, né? Esse mundo tenebroso, as coisas do mundo, o sistema mundano, o sistema mesmo diabólico, a carne, ou seja, os inimigos de Deus, né? E nós devemos o quê? Tomar uma resolução na nossa vida, na nossa casa,
na nossa família como um casal e ter a coragem, né, para enfrentar esses dias. Sermos cooperadores, sermos realmente combatentes e até construir uma igreja no nosso lar. Sabe, irmãos, domingo passado à noite eu alertei a igreja e como nós estamos nos últimos dias, que nós estamos vendo, né, os sinais da volta do Senhor, e esse ataque é diabólico à estrutura mesmo de Deus aqui nessa terra, que é a casa, que é a família, e uma casa onde Deus é o centro, uma casa onde se consagra, vai ser realmente atacada, e nós temos que ter coragem para enfrentar, né, para realmente lutar. E tem um exemplo maravilhoso de Josué. Josué lá disse assim, o quê? Eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Então, uma resolução de coragem que nós devemos tomar. E eu chamo a atenção ao líder, né, da casa, ao líder do casal, especialmente que se diz cristão, o chefe realmente da família, a figura de autoridade que Deus colocou em cada um de nós, né, para sermos o pastor, sermos o professor, o provedor, né, o propósito mesmo, o pai, a figura mesmo do líder da família. E muitas vezes nós estamos falhando, porque não é mais a prioridade. Deixou de ser prioridade. Muitas vezes a prioridade da minha família, né, não é mais a família em si, mas aquilo que é meu, que é os meus interesses. Em vez de nós sermos o modelo, o padrão, né, em vez de nós sermos o exemplo como chefe de família, muito pelo contrário, nós somos até um mau exemplo, um péssimo modelo, um péssimo mesmo a quem nossos filhos estão vendo, olhando, observando o meu comportamento, o seu, o nosso procedimento. Muitos pais, né, quando eu falo de família na estrutura, estão preocupados até, preocupados e ocupados em seus projetos pessoais, né, profissionais, o tempo que se leva, não, porque eu já me formei, agora eu vou fazer doutorado, mestrado, porque eu tenho que ganhar mais, eu tenho que, né, e pá, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho um projeto para colar, para ali, e vai, e volta, e vem, e trabalha, e vai, né, não tem tempo. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Estão lá, num tablet na mão, num YouTube, né, que as crianças botam, jogados à empregada, ao colégio, a não sei aonde, e perderam, sabe? Perderam o time, né? Perderam realmente o tempo. A figura do pai, da mãe, a presença, não existe, irmãos. O tempo passa, o tempo passou, eles crescem. O que aconteceu? Pastor. Aí eu digo, a culpa é tua, meu irmão. A culpa é sua, minha irmã. Perdeu, né? Estavam preocupados com outras coisas. Muitas vezes somos um péssimo exemplo de pai, de mãe, dando mesmo maus exemplos, né, na vida. Aí o filho vai procurar em outras coisas. Muitos pais, né, pais cristãos até, não são exemplo para os filhos, não. Estão fazendo outras coisas, né? Sabe, meu amado, teu filho e tua filha estão vendo teu comportamento, teu procedimento. Mas esse homem, Josué, disse, começa comigo, né? Vou tomar a resolução, eu vou servir ao Senhor e vou puxar a minha casa.
eu brinco, né? O meu galinheiro, eu tomo conta. Tenho domínio. Essa figura. E muitos estão perdendo. Muitos estão, né, não percebendo e estão sendo destruídos pelo diabo. Sabe, meu amado, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e no versículo... Mateus capítulo 6 e o versículo 31. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Muitas famílias cristãs estão perdidas no meio dessas coisas, né, materiais, profissionais, pessoais, né, e esquecem o principal. Esquecem que nós somos líderes espirituais da nossa família, do nosso lar. E Deus vai te cobrar, Deus vai me cobrar de cada um a nossa responsabilidade. Então ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que disso nós necessitamos. Se tiver o que comer, o que vestir, já estejamos satisfeitos. Mas o homem nunca está satisfeito, né? Ele quer só um pouquinho. Quando eu tiver mais um pouquinho, não dá não, deixa mais um pouquinho, quando eu conseguir aquilo outro, aí vai, se perde. Irmãos, quem está preocupado com isso é os gentios, né? Por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Onde está o meu tesouro? A minha prioridade está nas coisas espirituais ou nas materiais? Nós acabamos de sepultar, né, poucos dias atrás, o nosso pastor amado, saudoso Heraldo. Todo mundo vai terminar num caixão. Eu não vi no caixão dele chave do carro, não tinha, né? Não levou nada. Eu estou falando assim com reverência, né? Não leva nada, ficou tudo. Mas ele mandou muita coisa na frente, né? São as coisas espirituais. Então diz aqui, o Pai Celeste sabe de tudo que você precisa. Olha, Ele sabe de cada uma das suas necessidades, não das tuas vontades. O problema é que a gente confunde necessidade com a minha vontade, aquilo que eu quero, né? Que muitas vezes nos afasta de Deus, nos tira o foco. Então diz aqui, olha, veja o verso 33. Aqui está o segredo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como? Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe, irmãos, Áquila e Priscila, muita coisa boa, né, desse casal, e podemos tirar como exemplo. A prioridade deles, eu não tenho dúvida, era o Senhor, a causa do Senhor, a obra do Senhor. A sua casa era uma casa dedicada, consagrada às coisas de Deus. Eles faziam tenda para pagar as contas, né? Para pagar né? Mas Paulo honra esse casal e coloca, né, na primeira saudação em evidência. Volte lá em Romanos. Saudai a Priscila e a Áquila, os meus cooperadores, os meus companheiros de lutas e esses construtores de igreja. Sabe, amados, consagra a tua casa, a tua vida ao Senhor. Tenha coragem, como Josué, para tomar uma resolução a partir de hoje. Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que as demais coisas Ele vai acrescentar. Sabe qual é o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para um filho? É a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, mas seja um exemplo, né, da palavra de Deus na sua vida, na sua família. Eu estou partindo não sei quando, mas eu já disse para os meus filhos, pode vir aí o pessoal da música, eu quero que vocês digam assim: meu pai foi um homem que outrora buscava os seus interesses, mas ele entendeu que agora o melhor é buscar o Senhor. E o maior legado que eu tenho deixado para eles é: busca, meu filho, busca o Senhor em primeiro lugar em tua vida. E as demais coisas, Ele diz que Ele acrescenta, né? E que fique essa mensagem, irmãos, nos nossos corações. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e até pelo exemplo desse casal, Áquila e Priscila, até para os nossos dias. Obrigado pelo Teu servo Paulo, que foi ajudado, apoiado por esses cooperadores maravilhosos, esses companheiros de luta, de batalha e até homens construtores de igreja na sua própria casa, na sua própria família. Que nos dê a coragem que eles tiveram, assim como Josué, como essa família, que a partir de hoje eu diria assim: eu declaro, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça da nossa casa, consagra mesmo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Se há entre nós alguém que necessita de salvação, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. O Teu Evangelho transforma, Ele muda, Ele dá vida verdadeira. E a Tua igreja receba a edificação. Também o amigo que está nos assistindo, os irmãos, abençoa, Pai, cada família. E assim aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos terminar o culto, vamos levantar, vamos cantar, agradecer a Deus. E olha, hoje à noite, 7 horas, tá bom? Nós mudamos o horário, os irmãos interessados, 7 horas. Pastor Ivan. Nós vamos terminar cantando o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Socorro vem do Senhor.
internet, reúnam agora as crianças, né? Vamos ter agora a lição das crianças transmitida. Que Deus abençoe, os irmãos tenham assim um bom dia, um bom almoço, que Deus os abençoe ainda nesse dia do Senhor.